Olá, pessoal. Estamos voltando aqui para o nosso terceiro e último bloco com o Eduardo, que é da Cartaplast. O Eduardo é formado em administração de empresas e também em gestão. Eduardo, como você está vendo essa crise que nós estamos passando no país? Wagner, a crise, ela até então era uma crise política que atingiu o país alguns meses atrás, e quando essa crise política ela tornou-se econômica, e aí todo o segmento de mercado sofreu muito, está sofrendo com isso daí, né. Por que que uma crise política ela tornou-se uma crise econômica? Pela desconfiança que os investidores estrangeiros têm no Sim. país, né. O Brasil foi rebaixado por 3 agências de risco, e isso daí interferiu muito no grau de confiança que existia aqui até então. Daí o resultado dessa oscilação do dólar absurda que nós tivemos, por exemplo, no nosso segmento, 40% aí da matéria-prima ela é importada ainda. Então você imagine um dólar com a sazonalidade que ele está, ou ele estava até alguns dias atrás, isso daí impacta diretamente os Muito, né? negócios, muito, né. Então assim, a economia, o crédito está escasso no mercado, né, então isso daí não atinge todo o segmento que conhecemos. E essa crise está parecendo uma novela, né? Cada dia é um capítulo. É uma Exa coisa que acontece, é uma coisa que acontece, e só tem Exatamente. piorado, né? Exatamente. Então, pessoas, né, ou instituições que você nem imaginava Exato. que passariam ilesas, pelo contrário, elas não passaram ilesas e são envolvidas no escândalo, Perfeito. né. Então isso daí para a imagem do país lá fora, ela fica muito deteriorada com isso daí. E queira ou não, isso daí impacta todos os dias no nosso segmento e qualquer segmento que você esteja, porque nós vivemos numa globalização. Queira ou não, nós temos uma abertura de Sim, mercado muito forte no país hoje, né. Você quer um produto, de uma nacionalidade diferente, você encontra, você não precisa ir exato, em grandes centros para você comprar, você consegue comprar aqui em Avaré. exato. Então nós temos uma abertura de mercado em vários segmentos, qualquer segmento que você pensar hoje você tem acesso a produtos importados, né. Então esse dólar caro que nós temos, no país hoje, isso aí interfere. Agora imagine você precisa comprar, você precisa suprir a sua indústria com matéria. É ruim para comprar e importar, mas é bom para vender. É bom para vender, né. Inclusive nós temos algumas agências de exportação, a própria Braskem, que é a fornecedora nossa, ela favorece essa exportação para as empresas que participam dela, né. Inclusive a semana retrasada teve uma feira em São Paulo, e estava lá um stand da Apex que facilita muito para os exportadores de embalagens, não só o plástico, mas o papel, o papelão, isopor, alumínio, e estava lá um stand da Apex que favorecia essa exportação devido a essa situação que o dólar se encontra hoje. Então, para os exportadores, né, isso daí é muito favorável, né. Agora, como você tem que comprar Matéria-prima matéria-prima e insumos, isso em torna-se dólar. desfavorável, É. né. Então, assim, essa crise é uma crise, ela tornou-se uma crise econômica, muito forte, né, ela está muito aguda hoje em qualquer segmento que você tem, mas, por outro lado, você tem que os administradores, os gestores de empresas, eles têm que identificar aonde estão, possíveis oportunidades de mercado nisso daí. A crise existe, mas também você não pode ficar de braço cruzado esperando, Sim, não. né, pelo contrário, você tem que ir atrás, você tem que buscar oportunidades, traçar estratégias, né, e se você analisar bem, por exemplo, eu vou falar da maior potência do mundo hoje, que são os Estados Unidos. Eles viveram um período de crise, só que saíram rapidamente dela. E se Exato. você estudar a economia norte-americana, ela passou por crises também. Como a brasileira, ela Já passou por passou por crises, várias, né. Então isso várias. daí eu acredito, essa crise, nós teremos aí reflexo até o primeiro semestre de 2017, mas nós temos vários índices também que estão melhorando, Estão. né. Então isso daí está Eu até acho que aí depois aí de agosto, quando definir esse impeachment aí, se fica, permanece o Temer ou volta a Dilma, eu acho que a coisa também já começa a ter uma outra visão. Penso também que com qualquer um dos dois vai ser bem difícil terminar os 2 anos e meio faltantes aí. Mas se o impeachment aí, por exemplo, tirarem a Dilma e permanecer o Temer, eu acho que daí já tem uma segurança.
Porque até decidir o impeachment, ninguém sabe o que vai acontecer. Exatamente. E um dos pontos favoráveis que eu estava comentando é justamente essa credibilidade da equipe econômica que existe hoje. Exatamente. Então, hoje você tem um pessoal muito técnico nos ministérios, nas estatais. Então, isso daí atrai investimentos estrangeiros para o país também. E é interessante porque nós pegamos uma conjuntura econômica adversa também. Nós tivemos aí, há 15 dias atrás, a saída do Reino Unido na Comunidade Europeia. Exato. Então, isso daí, o euro ele desvalorizou, bolsa de valores, bancos de investimentos, e teve um reflexo negativo para o nosso país também. O cara fala, mas é lá, eles não têm nada. Atinge aqui. Atinge. Atinge e atinge, falo com toda a segurança, todos os dias. Principalmente se você necessita de uma compra de uma matéria-prima importada, de um insumo, o preço está vinculado ao dólar e ao euro, você tem uma desvalorização no euro, atinge. Não adianta que atinge, reflete, e nós, além desse problema econômico que nós temos essas situações, nós vivemos um mundo globalizado. Então as informações são muito rápidas, tanto a positiva quanto a negativa. Eduardo, e a tributação? É Mata ou esfola? A tributação, Porque é pesado, né? infelizmente, até por uma questão de lobby, né? Existe um lobby muito forte, por exemplo, eu vou falar uma situação aqui que eu acompanhei. Existe um lobby muito forte dos varejistas. Então o varejista ele não queria pagar a sacola plástica que ele utilizava no supermercado dele, ele, através da associação, ele foi lá, criou uma lei, junto com a Prefeitura de São Paulo, proibindo a sacola plástica. O que quer dizer? É um lobby muito forte que existe. Então, o que o governo, isso a nível federal e estadual, né, ao invés de favorecer apenas um segmento, que isso daí aconteceu com o automotivo alguns anos atrás, isso daí aconteceu com o varejista alguns anos atrás, por isso que criou-se essa bolha de crédito, eu chamo de bolha, num crescimento absurdo que nós tivemos. Imobiliário, tudo, exatamente, né? Então existia aquele crédito farto, só que as pessoas e as empresas não tinham a solvência para honrar as suas dívidas, né? Então, assim, existe um lobby muito forte em determinados segmentos. Eu falei que no automotivo, no varejista, existem vários outros aí. Mas ao invés do governo apoiar um segmento ou dois, se ele apoiasse todos os segmentos, o que nós precisamos hoje para crescer? Incentivos. Então, se você não tem um incentivo no seu segmento, no seu produto, o que você vai fazer? Você vai parar, você vai travar. Exatamente. Né? Até eu estava lendo um estudo aí que no último ano do governo Fernando Henrique Cardoso, o brasileiro ele pagava o imposto de janeiro até maio, o início de maio, né? No último mês do governo Dilma, o brasileiro pagava o imposto de janeiro até junho. Quer dizer, aumentou-se muito a carga tributária para todos os segmentos de todas as empresas que atuam. Mas por quê? E a cada 5 minutos estão tentando ressuscitar a CPMF. O CPMF, exatamente. Então, o que você percebe? É uma máquina inchada, que ela não consegue se autossustentar, ela não consegue produzir, e ela precisa do quê? Cada vez mais recursos. E de onde que ela vai tirar isso? Das empresas, de quem está produzindo, de quem está vendendo, de quem está movimentando o país. Até agora, na mudança da Previdência, eu estava lendo, eles queriam criar um determinado tributo para o setor da agricultura para cobrir a Previdência. Daí o pessoal da agricultura, lá do agronegócio, falou, espera aí, nós que produzimos o país, vocês estão querendo tributar nós para pagar a Previdência? É a grande discussão que tem, né? E você vê que interessante, né? E aí você começa a ver alguns absurdos que acontecem, né? Por exemplo, no nosso negócio, no plástico, no Brasil hoje nós temos 57 impostos aproximadamente, eu não me lembro agora o número exato, né? Mas são 57, mais ou menos. No plástico? Numa maneira geral. Sistema. No sistema. No Paraguai, que é vizinho nosso. O Paraguai, ele é responsável por 25% da usina de Itaipu. A energia elétrica deles é infinitamente menor do que a nossa. E o Paraguai ele tem 2 impostos. Então, muitas empresas do plástico... E todo mundo vai comprar coisa no Paraguai. Exatamente. Não, mas, assim, um absurdo, né? Muitas indústrias plásticas, que aqui no Brasil
além da questão tributária, nós temos a questão da energia elétrica. A energia elétrica para nós é matéria-prima. É que eu não tenho tecnologia, eu não tenho gás hoje na minha operação, eu não tenho energia solar na minha operação, é tudo elétrico. Então, as indústrias plásticas, elas estão migrando do Brasil indo ao Paraguai. A energia elétrica é muito mais barata do que a nossa e você trabalha com 2 impostos. E eu não vou lembrar valor, mas nessa semana que passou, saiu uma matéria no Estadão dizendo de quantos milhões a indústria brasileira tem perdido para o Paraguai, por causa do pessoal ir comprar as coisas no Paraguai, trazer, e a empresa, e o Brasil não produz. Ou seja, produz, mas lá é mais barato. Então as pessoas vão comprar lá. Eu costumo dizer que o sistema nosso, ele torna as pessoas corruptíveis. Ele é tão engessado, é tão burocratizado Exatamente. que ele torna as pessoas corruptíveis. Então você Mas tem que essas... faz tudo para desviar o caminho, né? Exatamente. Por exemplo, até algum tempo atrás, nós temos concorrentes em Manaus, por exemplo, 60% da energia elétrica de Manaus vinha da Venezuela. O Manaus, o estado do Amazonas, não era autossuficiente em energia. Ele importava o quê? Da Venezuela. Venezuela é um Estados Unidos, é uma Alemanha, uma Inglaterra? Não é. É um país quebrado, vizinho Não, nosso. e veja bem, quantos rios nós temos Exatamente. lá, mas é que entra o problema do ecochato, né? Não, nós não podemos fazer aqui e não vê a parte econômica. E a parte econômica e ambiental dá para andar junto, não é? Sim, com certeza. O exemplo aí é a própria sacola, né, que você está falando. Exatamente, porque você tem tecnologias que favorecem Sim. até porque o consumo nosso per capita de plástico é muito pequeno ainda. Então, o segmento ele tem muito que avançar ainda. Só que ter um crescimento o quê? Sustentável. Sim. Né? Então, você não é tomando decisões precipitadas, como foi a proibição da sacola plástica, como condenaram. Radical, não. né? Você tem maneiras de você Exato. ter o crescimento, porém de uma maneira o quê? Sustentável. Né? E essa questão de energia elétrica, por exemplo, que eu estava falando, nós temos concorrentes em Manaus que a energia elétrica vem da Venezuela. O combustível na Venezuela é centavos que custa. Existe o problema lá da PDVSA, que é a estatal deles, mas Sim. enfim, se o segmento, o setor nosso, o sistema tributário nosso fosse melhor analisado, a esfera federal e estadual funcionasse... Em síntese, se roubasse menos, dava para fazer alguma coisa. Exatamente. Infelizmente, é isso daí. Eduardo, infelizmente, também nós estamos encaminhando para o final do nosso programa. Então, fica para suas considerações finais. Wagner, eu agradeço o convite por ter vindo aqui hoje. Foi um prazer sempre estar com você aí. E eu espero, né, que tenha pelo menos esclarecido alguma coisa, que são pontos importantes a serem considerados, de proibição de sacola, de tecnologias empregadas na produção, de evoluções no material plástico. Eu espero que tenha sido esclarecedor. Foi esclarecedor para isso daí. Agradeço o convite. Muito obrigado. Nós aqui estamos à inteira disposição. Qualquer novidade que tenha nesse sistema, as portas da Duvale TV elas estão abertas. Muito obrigado. Agradeço. Pessoal, então anotem aí o nosso e-mail, direitoecidadania@duvaletv.com. O nosso site, www.duvaletv.com.br. Você entrando no nosso site, você vai poder assistir o nosso programa em tempo real e também os outros programas. Não é? Através do Vale Play, você assiste em tempo real e procurando lá você tem todos os programas. Faça contato com a gente. Além do e-mail, nós temos o telefone. WhatsApp 14 99 727 1651. Muito obrigado e até a próxima semana.